Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Psicografado pela médium Paula Alves, ditado pelo mentor espiritual Erasmo Gurgel, relato do espírito de Ana Helena. A sensação era uma espécie de claustrofobia, pânico, desespero, quando alguém se aproximava de mim. Dar a mão, nem pensar. Imagina, eu não sabia onde ele poderia ter se contaminado. Eu evitava sair porque ficava pensando nas coisas sujas que iria encontrar pela rua. E nem precisava me esforçar. Lixo jogado no chão, nas lanchonetes, mesas quase sujas. A falta de preocupação por parte dos atendentes, que entregavam os pratos de qualquer jeito, sem se preocuparem com a higiene dos aventais ou das próprias mãos. Em todos os lugares eu via situações que me deixavam enojada. Por isso, me enclausurei. Preferi ficar em casa, no ambiente que eu mesma higienizava, porque nunca encontrei alguém que pudesse cuidar da minha casa da maneira que eu achava correta. Peguei tanto no pé dos meus familiares, cheguei a ser a controladora com meus filhos e esposo. Chata mesmo. Entendo que deve ter sido bem difícil para todos eles. Eu nunca permiti que bagunçassem a casa. Nunca permiti que ficassem descabelados, suados ou sujos. Isso quer dizer que os esportes ou as brincadeiras eram proibidos, porque eu ficava imaginando que eles podiam contrair doenças e ficar sujeitos a internações hospitalares, que me amedrontavam mais ainda. Até os carinhos com meu esposo estavam abolidos, porque eu me sentia enojada. Não gosto nem de pensar no que um beijo poderia conter. E o ato sexual, então? Por tudo isso, meu esposo, um dia, foi embora. Ele não aguentou as minhas esquivas, o meu desprezo. Era muita pressão mental, sujeira mental. Meus filhos cresceram e também desejaram um espaço mais comum e foram morar com o pai e a madrasta, que era totalmente diferente de mim. Uma bagunceira, desorganizada. Na casa dela, todos podiam tudo. Eles adoraram aquela paz, aquele ambiente sem pressão. Fiquei só. Precisava comprar o essencial e saía depressa, nos horários em que eu sabia não ter quase ninguém nas ruas. Fingia que não via os conhecidos, para não cumprimentá-los. E num dia qualquer, fui abordada por uma vizinha, que estava num mau dia, e me disse vários desaforos, ou seja, as verdades que eu precisava ouvir há anos. Tudo aquilo que meus familiares estavam loucos para me dizer, mas não queriam me ofender e guardaram para si. Ela disse que eu era uma compulsiva por limpeza, uma nojenta e que tinha medo de morrer. Por esta, eu não estava esperando. Medo de morrer? Ela falou que eu era tão egoísta que tinha mais medo de morrer do que de ficar sem meus familiares. Ela ainda finalizou dizendo que eu me achava muito importante, mas que no fundo todos foram embora, porque eu não me permiti ser importante para nenhum deles. Eu os afastei de mim, egoísta e egocêntrica. Eu voltei para casa indignada. Me calei
Saí debochando, dizendo que ela estava num mau dia e precisava descontar em mim. Mas fiquei raciocinando por dias. Até que ponto ela estava coberta de razões. Eu tentei compreender onde foi que comecei com esta mania de limpeza, a ponto de afastar todos de mim. Por que tanto medo de me contaminar? Medo de adquirir uma doença? Realmente, eu nem podia pensar na morte. Eu num caixão? Que horror! Que horror! Fiquei toda arrepiada, só de supor que isso poderia acontecer. Mas a realidade era que mais cedo ou mais tarde isso teria de acontecer como coisa natural da vida. Eu não podia durar para sempre naquele corpo. Não naquele corpo. Eu tinha sim medo da morte, desespero de pensar que iam me enterrar e que eu iria acabar. Vi que tudo o que eu fazia foi proveniente de uma internação que necessitei na infância. Eu, com 5 anos, tive uma crise terrível de bronquite e precisei ser internada. Meus pais ficaram tão angustiados e faziam de tudo para que eu me curasse. Mamãe dizia que eu nunca mais iria passar por uma situação daquelas. Ela falou que eu seria muito bem tratada, nunca mais precisaria de tratamento médico, não sofreria mais. Foi aí que ela me cobriu de zelos. Me ensinou a ficar atenta com higiene, sempre muito limpa e organizada. Eu não saía para brincar com as outras crianças e fui adquirindo todas as manias de minha mãe, até que tudo aquilo se tornou parte de mim. Eu não queria adoecer e muito menos morrer. Os meus momentos de solidão, depois da encrenca que tive com a vizinha, se tornaram terríveis. Eu precisava de alguém. Eu queria desabafar, mas eu não tinha ninguém. O fato é que a vida da gente passa tão rápido. Existem coisas importantes que temos que fazer. E quando estamos na neura, quando estamos ligados a pensamentos compulsivos, deixamos estas obrigações de lado para viver uma alienação que te castra, te tolhe os movimentos que impulsionariam para a evolução. É como se a vida tivesse sido perdida por distrações que me desviaram do meu real objetivo. Eu morri e fiquei desesperada. Parecia que o que eu mais temia havia atraído para junto de mim, porque antes da morte eu tive uma doença bem complicada. Eu tive erisipela. Foi como se eu estivesse apodrecendo em vida. Um cheiro fétido, a pele soltando, se desfazendo, dor, nojo de mim mesma. Tudo que eu não queria aconteceu. Hoje eu sei que foi tudo proveniente do meu pensamento. Tudo que você pensa com fervor, você se concentra tanto naquilo que acaba atraindo. É da lei da atração. Não dá para correr. Talvez, se eu tivesse me esforçado para produzir outros pensamentos, se eu tivesse colocado atenção em coisas mais importantes, como ajudar alguém ou fazer um trabalho manual, pudesse ter tido um fim mais calmo. Porém, eu precisava compreender tantas coisas. Agora estou bem. Minhas pernas estão totalmente curadas. Estou fazendo o tratamento psicológico, que já me dá condições de trabalhar na limpeza do refeitório.
Eu preciso melhorar para retornar, colocar em prática o plano que ficou pendente, dar atenção para o que é realmente importante. Ana Helena.